Ô Júnior, faz um favorzinho, pega um papelzinho para mim lá. Aí, tipo assim, ó, pode ser que não, mas de repente alguém falou assim, esse papo aí, imagina, e você mandando por homem, o homem vai mandar em mim. Agora, vou lá na igreja, 2012, o cara dizer que eu tenho que ser submisso ao meu marido. Um dos motivos porque os casamentos estão ruins é porque não é aplicado a palavra de Deus. E quando fala isso aqui, que é isso? Não pode ser. Tá, a gente já experimentou tudo que foi coisa na rua e não deu certo. A gente chega aqui, ouvir a palavra, Jesus fala: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Como o apóstolo Paulo fala, como Cristo, como a igreja, né? É a Cristo. No mundo que hoje, depois da. Como é que a mulher se emancipou, coisa parecida? Será que isso aqui para o mundo é ridículo? Até para as pessoas dentro da igreja que eu falando agora, tem mulher aqui achando que isso aqui é ridículo. Teve tudo que é experiência em relação ao marido em casa, peitou o marido, botou o marido na parede. Aí vem aqui para saber, eu digo, olha, tem que ser submisso ao teu marido. E é tão importante isso que ele relacionou a igreja, a Cristo. Tem mulher que quer mandar no marido, e quer que o casamento prospere, que o casamento fique legal. Tem mulher que peita o marido, desobedece o marido. Ah, mas é machista? Você, eu sou machista, Paulo é. E Paulo é imitador de Cristo, então Cristo é. Cristo é filho de Deus, então Deus é. Porque a porta é estreita. Mulher como honrar ao marido como a Cristo. Então, na verdade, quem honra a Cristo honra o marido. Quem não honra a Cristo não honra o marido, não adianta. E se não honra o marido, também não honra a Cristo nada. Fica pesado. Eu chegar e dizer, ser submetado à Bíblia. E as pessoas falam assim, não, eu gosto de Bíblia, eu gosto de palavra, eu gosto de ouvir a verdade, eu gosto de ir na igreja e ficar enrolando, mas ele fala a verdade. Aí tu vai na igreja e fica só aqui na Bíblia que está escrito: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é a Cristo. É pesado por quê? Porque nós estamos no ano 2012 e a coisa desandou de um jeito que ninguém se respeita mais. Mas não era para ser assim, era para ser como Paulo está falando. Porque ele aprendeu o Evangelho de Jesus. Não era para ser como é hoje. Isso é um dos motivos. O casamento tem dois problemas, na verdade. Só tem dois probleminhas no casamento. Quem é que sabe qual é que é os dois problemas aqui? O homem e a mulher. Se não fosse os dois, estava tudo resolvido. E é muito tremendo isso, porque não foi por acaso que relacionou o casamento, né, à igreja. Porque a igreja é aquela que, a igreja verdadeira, né, é aquela que ama Jesus, que obedece a Jesus, que entra pela porta estreita, que pratica a palavra, né, que constrói o alicerce sobre a rocha. Essa é a igreja, que seria a mulher, né, e que obedece a Cristo e espera a Cristo. Espera tudo nele, só nele. Não confia mais em ninguém, só em Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem quer ter um casamento sem ranger de dentes e sem lágrimas? Se a mulher quer ter um casamento sem ranger de dentes e sem lágrimas, seja submisso ao marido. O casamento nosso aqui é uma sombra do que há de vir, na verdade. Né? Lá não vai, quando a gente casar com o cordeiro, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter aflição. Só que é muito tremendo que é perfeito, sabe? Aqui as mulheres estão ali dizendo assim, só que tem a parte dos homens. Manual para os homens: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. É aquela história, se o marido, ele ama a mulher como Cristo amou a igreja, não tem mulher que não se submeta ao marido, um marido desse. O camarada ama a mulher é submissa. Porque só que o amor não é dizer benzinho, o amor não é dar beijinho, o amor não é dar abracinho, o amor não é dar chocolatezinho. Amor é muito mais do que isso. Amor é uma só carne mesmo. Amor é quando os dois se tornam uma só carne. E tu sabe que tu, sem ela tu não é nada, sem ele tu não é nada. Vai levar 3 dias, tu fica tonto. Amor é isso. Não passar pela tua cabeça em nem 1/1000 de segundo a possibilidade de tu ficar sem a pessoa. Nem que Deus queira. Nem que Deus queira. Amor é tu te imaginar lá na frente com 100 anos e uma velhinha do lado sentado e contar a história do dia do casamento, contar a história do batizado, da apresentação dos filhos, do aniversário dos filhos. Aí tu olha pro olho dela, ela olha pro teu olho. Se ela olha para ti no geral, ela não é mais aquela mulher que tu casou, não é mais. A mulher que tu casou era toda esticadinha, toda bonitinha. Agora aquela mulher que está sentada contigo depois de 70, 80 anos, a alma dela é a mesma, o espírito é o mesmo, a carência é a mesma, o desejo é o mesmo. E se tu olhar no olho dela, mas chegar pertinho assim e olhar, coisa que hoje marido e mulher não faz mais, de olhar um no olho do outro, tu vai olhar para ele e vai ver que é a mesma. Tu vai reconhecer, é ela. O corpinho dela está judiado, está enrugadinho, mas é ela. Amor é isso. E aqui, como diz a palavra, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, transferindo para nós. Nada pode nos separar daquela mulher, daquele homem que Deus colocou. E que eu olho para ela hoje toda enrugada, toda feia, mas eu olho no olho dela, dentro do olho dela, e eu reconheço ela, e me lembro de tudo que eu passei com ela. Coisa boa, coisas ruins, coisas péssimas, coisas maravilhosas. E se a mulher for submissa ao marido, como Cristo, como a igreja é Cristo. Se o homem for amar a mulher como Cristo amou a igreja, não tem para ninguém. Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a ponto de se entregar por ela. Se nós fôssemos falar, transferir para hoje, né, para a igreja, para a esposa e o marido, Jesus se entregou por sua igreja, se entregou à morte de cruz, sendo machucado por causa da igreja, zombado por causa da igreja, pregado na cruz por causa da igreja. Se nós fossemos transferir, fazer uma ligação de casamento como Paulo faz, seria assim: porque o marido se entregou à mulher, se entregou com morte de cruz pela mulher, sendo machucado por causa da mulher. O marido, por causa da mulher, foi zombado, por causa da mulher, foi pregado na cruz, por causa da mulher. Jesus fez essas comparações aí. Se o marido amar a mulher como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a sua vida, é passar do nosso limite, é dizer: eu morro, mas tu fica viva. Eu provo meu amor por ti morrendo na cruz.
Só que claro que é palavra pesada, não é palavra fácil de ser cumprida, mas está aqui, o manual está aqui. É como a gente compra um carro e depois começa a botar peça falsificada. Compra um carro zero, vem no manual, mas na hora de fazer a troca ali das peças, bota qualquer coisa. Esse é o manual para a mulher, para o homem. Amém. Tem o manual dos filhos, porque a igreja é feita de filhos. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e que seja de longa vida sobre a terra. Uma coisa que é uma coisa mais natural, um filho obedecer o pai e mãe, né? Era para ser natural. Assim como era natural o homem amar a mulher, assim como é natural a mulher ser submissa ao marido, mas hoje nada mais é como é, nada mais é como é para ser. O filho obedeceu, é uma coisa lógica, né? Afinal de contas é pai, é mãe, sustenta, ama, cuida, guarda. Só por isso bastaria para obedecer aos pais, obedecer aos pais. Obedecer aos pais. Mas ele fala, honra teu pai, honrar é mais do que obedecer. Então se tem filho aqui que não obedece, eu acho que não tem mais nem filho aqui agora de, né, que não está solteiro, de alguma e tal. Se obedece, não está fazendo nada demais, é obedecer, aqui a palavra está dizendo, obedece o pai e a mãe, e honra, que é muito mais do que obedecer. Honrar é dar crédito, honrar é colocar as coisas do pai em primeiro lugar em relação às suas coisas. Honrar o pai é honrar o pai com o teu tempo, com uma tua atitude, com os teus afazeres, com tudo, porque o que pode elevar a honra do teu pai. Mas hoje os filhos têm sido motivo de desonra. Mas o manual está aqui, para quem quer seguir o manual. Amém, Jesus. Porque na verdade a gente já descobriu, a gente já sabe disso, né? A gente não pode falar assim que a gente, como o pessoal fala, né? A gente é rato de igreja, a gente vive dentro da igreja, né? A gente conhece os cantos da casa, né? Do lugar, a gente conhece os cantos, a gente conhece, sabe? O Marcelo conhece a bateria, o Júnior conhece o violão, o Elias o teclado, eu conheço aqui, a gente conhece. A gente conhece da Bíblia também. A gente já sabe. Então, se o que o pai ensinou, que a mãe ensinou, não conseguiu entrar no nosso coração na maneira de mudar alguma coisa em nós e fazer diferença na vida da minha família lá na frente, depois de casar, né? Depois, quando eu comecei a pensar com eu mesmo, pensar por mim mesmo, não deu certo também. E a gente veio, né, se reúne no meio da igreja, né, porque quer buscar, né, essa direção, quer buscar esse ensinamento, quer saber como é que se faz com coisas que eu não sei lidar. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. O que ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras, o que ouve, o homem sensato é aquele que ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras. Significa que ouvir não adianta nada. A gente vem aqui, ouve, não pratica, não é. Até vou dizer assim, perdeu tempo. Vem na igreja, ouve, não pratica, não adianta. É um homem insensato. O homem justo é aquele que vem, ouve e pratica. Porque praticando vai dar resultado. A tua casa vai estar formada sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a enchente, pode vir a tempestade, pode bater na casa com força que ela não será abalada. Isso aí não é brincadeira não, igreja. Não é brincadeira. Quantas pessoas tu conheces que são cristãos de verdade e que passaram por situações dificílimas e não caíram, não desistiram, não desanimaram? Quantas pessoas a gente já viu falar já que perderam filhos, que o marido perdeu mulher,
Quantos? Casa sobre a rocha. E a questão de casa sobre a rocha não quer dizer que eu estou na igreja, estou seguindo a palavra, eu estou imune a tudo. Não está imune a tudo. Mas o que acontecer, tu fica de pé. Está na rocha, o que acontecer, tu fica firme. Bateu o vento, balançou, volta, fica firme. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa. A diferença é praticar a palavra, para fazer nossa casa sobre a rocha. E eu tenho falado isso, sabe? Que eu começo por mim mesmo. De dizer que quando a gente começa a andar com as pessoas, a gente vê que